Olá, estamos de volta no segundo dia do nosso estudo sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre tipos e níveis de oração. Vamos só recapitular um pouquinho o que a gente viu na outra aula, rapidinho. Oração é aquela intimidade, amizade, carinho entre duas pessoas que se amam, aquela conversa, aquela comunicação espontânea, né? Sem repetição de palavras, sem jargões, muitas vezes sem imposição de voz, né? Não há uma regra, né? Um padrão. Quando você ama, você quer derramar o seu coração para aquela pessoa, né? Ou quando você está precisando, você está triste, você precisa de alguém para te ouvir. Então há aquele carinho envolvido, aquele amor, né? Ah, mas Deus tem que ser temido. Sim, o temor a Deus, ele nos leva ao respeito, ao respeitar a sua presença, a honrar a sua presença. Mas nunca com medo. Esse pavor de tremer de Deus porque Ele vai nos castigar, isso precisa ser vencido. Nós também falamos sobre a importância de ver qual é a sua visão de Deus, né? Como você olha, pensa em Deus, você pensa em quê? Você sente medo? Você sente alegria? Você se sente em casa? Qual é a sua visão? Porque isso vai determinar o modo como você se achega a Deus em oração. Se você vai querer orar ou se você vai querer fugir dele, se você tem medo dele, não é? Então, essas coisas foram importantes para a gente iniciar o nosso assunto sobre oração. Nós também aprendemos que nós oramos a Deus o Pai, e Jesus é o nosso mediador, intercessor, que intercede por nós todos os dias. Ao Pai, ele fala ao Pai, e o Espírito que há em nós ouve o que ele diz ao Pai e nos conta, né? É algo lindo essa conexão, né? Do céu com a terra. Essa trindade, né, trabalhando de uma forma harmoniosa, né, para que a gente possa trazer o reino de Deus do céu para a terra, né? Nós somos parte do reino de Deus aqui na terra, nós carregamos o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Então, orar é fazer essa parceria com Deus, fazer essa parceria com o céu, aonde nós entendemos aquilo que está acontecendo no reino de Deus, e nós recebemos aquilo no nosso espírito e o espírito traduz aquilo para nós. É lindo, né? Muito lindo. Então, oração a Deus em nome de Jesus, através da ajuda, da direção do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos e níveis de oração. Os níveis de oração, nós temos 3 níveis de oração. Nós podemos orar primeiramente em primeiro lugar, focando Deus. Deus é o foco da nossa oração. E como é que isso se dá? Para você fazer esses tipos, né, de orações onde Deus, apenas Ele é o foco. Você não entra na história, as suas necessidades não entram na história. As coisas que você está sentindo naquele momento, tristeza, não entram na história. A única coisa que você vai fazer é tirar um tempo para falar para Deus quem Ele é para você, tudo aquilo que Ele representa. Ah, mas eu não sei todas as coisas que Deus, né, as características de Deus. Então você vai na Bíblia buscar isso, características de Deus, você bota no Google, né? Quem é Deus? Características de Deus. E você vai investigar isso, porque você precisa conhecer a pessoa pelo qual você quer ter um relacionamento. Você imagina? Se você se encontra com uma pessoa na rua e você não quer se relacionar com ela, você não vai tirar um tempo para poder conhecer ela profundamente. Você vai falar bom dia, boa tarde e vai passar direto. Agora, se você quer conhecer mais aquela pessoa, uma pessoa interessante, eu quero conhecer ela um pouquinho mais, você vai gastar tempo perguntando, investigando. É a mesma coisa com Deus. Hoje você tem até essa arma do Google, né, que vai te dar aquele monte de versículos para que você vá diretamente, abra a Bíblia ali e você possa aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele é um Deus carrasco? Ele é um Deus julgador? Ele é um Deus vingativo? Não, ele não é nada dessas coisas. Ele é o nosso Pai. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais lindas que Jesus compartilhou. E ela ali coloca bem claramente, eu digo que ela está gritando, né, sobre o amor de Deus. Quão paciente, longânimo, bondoso Ele é ao esperar a volta dos seus filhos. Quando nós nos afastamos dele, né, não oramos, não lemos a Bíblia, somos bombardeados com coisas do dia a dia, nos desanimamos.
essa parábola nos mostra que quando a gente dá essa afastada, ele permanece no mesmo lugar, na mesma posição de pai, na mesma posição de um pai que ama, que abraça, que recebe e que honra. Porque quando o filho decide voltar todo quebrado, todo cheio de traumas, cheio de problemas, né, falido, humilhado, quando ele volta, nenhuma palavra de julgamento, nenhuma palavra de ensinamento. Eu te falei. Olha, eu sempre falei, se você não tivesse largado os meus caminhos, as minhas direções, você não está nenhuma. Tudo que o pai tinha para oferecer era o amor e a honra. Essa parábola, ela mexe muito comigo. Porque se nós acreditarmos nela, nós vamos ver bem o retrato de quem é Deus. E isso vai nos encher de tanta alegria e gratidão pelo caráter dele. E isso vai nos impulsionar a nos aproximar dele. Isso vai nos trazer alegria. Então, orações centradas em Deus, né? Você vai apenas tirar aquele tempo e falar tudo que ele é para você. Pai, você é o meu pai, Abba, paizinho. Você é bondoso. Você nunca falha, você é fiel. Suas palavras permanecem fiéis. O seu amor dura para sempre. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quão grande é o teu amor. É um amor inabalável, imutável. E você começa a falar de quem ele é para você. Você pode ler alguns versículos que declaram que os céus declaram a glória de Deus. Que coisa mais linda, né? Então você pode tirar esse tempo apenas para o adorar. E o que acontece dentro de nós quando nós tiramos esse tempo não para pedir ou interceder, mas para adorar? Nós nos tornamos iguais às pessoas que nós olhamos. Então, se você tem um ídolo da música, Instagram, se você tem um ídolo e você segue essa pessoa, de tanto olhar para ela, você vai acabar se tornando como ela. Como assim? Você vai acabar tendo os trejeitos dela, você vai saber conhecer todas as músicas, você vai querer falar como ela fala, você vai querer ver as entrevistas dessa pessoa, vai querer conhecer ela mais. E no fundo você vai se moldando à imagem daquela pessoa. É a mesma coisa com Deus. Quando você começa a colocar diante de você tudo o que ele é, e você olha para isso continuamente, você fala disso continuamente, tudo aquilo que você olha, você se torna. Então, tudo aquilo que você mantém na sua mente, no seu coração, constantemente, é o que você se torna. Por isso, nós temos que tomar cuidado de pensarmos assim, não quero ser igual àquela pessoa. Eu não quero ser como, aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que fez isso ou aquilo comigo. Quando nós colocamos aquela pessoa que nós não queremos ser diante de nós, nós olhamos para aquela situação todos os dias, nós acabamos nos tornando quem essa pessoa é. Então, quem é que você tem colocado diante dos seus olhos todos os dias? Para quem? Quem é a pessoa que tem tomado a sua atenção, tem tomado o seu tempo, tem tomado os seus likes? Quem são essas pessoas? Você precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Essas pessoas estão trazendo vida para você? Porque nós recebemos muito das pessoas que nós seguimos, que nós olhamos, que nós gostamos, que nós nos relacionamos. Então, quanto mais nós falamos de quem é Deus e o que Ele representa para nós, quem Ele é, o caráter dele de amor, e nós olhamos para isso, nós nos tornamos como Ele é. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Que coisa linda, né? A oração onde Deus é o foco é uma oração importantíssima na sua caminhada cristã. Você pode passar uma vida inteira orando por você, mas você nunca vai ser mudado. Seu caráter, sua personalidade nunca vai ser moldada tão fortemente como que no momento que você coloca Deus como centro da sua oração, das suas palavras, do seu afeto, da sua atenção. Então, queridos, esse é um tipo de oração lindo demais. E nosso primeiro encontro, nós vamos ter de oração, nós vamos praticar essa oração. Nós vamos nos reunir e nós vamos orar vamos apenas falar com Deus. Nós vamos apenas falar com Ele. Ele vai ser o foco do nosso primeiro encontro de oração, tá bom?
Segundo nível de oração, nós temos o nível de Deus. O segundo é o nível, né, de nós, né, eu. É quando eu e você nos tornamos, né, o centro dessa oração. Mas como assim, centro dessa oração? Não é que você vai orar para você, não é isso não, calma. É o momento em que você vai se colocar diante de Deus com seus pedidos, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, suas limitações. Você vai apresentar isso para Deus. Então, quando você for falar com Deus, você vai falar assim: Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu me sinto assim. Então, você vai interceder, né, por você mesmo. Você vai apresentar para Deus a sua causa, né? Nós temos orações de petição, né, ou súplica, clamor, naquele momento que a gente está, né, com maior desespero, precisando de ajuda. A gente pode fazer pedidos, né, a Deus. Nós podemos fazer orações de consagração, né, ou dedicação a Deus. Deus, eu consagro meu coração, a minha vida a você. Eu consagro o meu dia. E isso é colocando você ali como o alvo daquele momento de oração. Diante de Deus. Você está falando com Deus, mas você está colocando você, as suas necessidades, as coisas que você precisa. Ou até, você pode até se entregar a Deus naquele momento, oração de entrega. Pai, eu me entrego, eu coloco diante de você a minha vida, para que você venha cuidar de todos os meus caminhos, venha aplanar os caminhos para os quais eu passo. Então, esse é um outro tipo de oração. Geralmente, nós começamos, né, a caminhada cristã fazendo bastante dessas orações, né? Mas o importante é que à medida que a gente vai caminhando com Deus, as nossas orações, elas sejam, né, 90% adoração e 10% pedido e intercessão. Esse seria o nosso alvo, porque até o fato de você adorar a Deus, à medida que você o adora, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida das suas preocupações, Ele já leva o seu fardo, Ele já fala coisas ao seu espírito que vão te curar, que vão te libertar. Então, quando você começa a caminhar mais com Deus e você começa a se entregar mais para Deus, sem pedir muito, você acaba sendo ouvido também. As suas necessidades acabam sendo respondidas também. Olha que coisa linda, né? Que a Bíblia diz: eu amo aos que me amam, e aqueles que me buscam me encontrarão. Então, você busca a presença dele, quem ele é, você agradece, coração cheio de gratidão a ele. À medida que você faz isso, ele está automaticamente dando uma porção dele. Porque a Bíblia diz que ele é galardoador, ele dá presentes àquele que o busca. Não que você vá a ele pelo presente que ele tem para te dar, mas é automático da natureza dele. Lembra da mulher com problema, com fluxo de sangue? Ela encostou em Jesus e falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, todas as vezes que você toca o céu, que você toca Deus, você toca o coração do Pai, em nome de Jesus, algo é liberado do céu para você. E alguma bênção, algo que estava impedindo você de caminhar, alguma dificuldade, isso aí vai ser tocado pelo Pai. O Pai vai botar a mão dele nisso também. Então, que as nossas orações, não é que você não pode orar, né? Não é isso. Você vai fazer as orações de acordo com aquilo que está no seu espírito. Se você sente que você precisa orar por você, tirar um tempo de oração para orar por você, clamar, entregar, consagrar, se arrepender, você precisa fazer. Porque quem governa a sua vida é o Espírito. E se ele te leva a fazer certo tipo de oração, você tem que dar ouvido a ele. Ok? Terceiro nível de oração é oração de intercessão, né? É pelos outros. Essa aqui é uma oração maravilhosa, né? A oração de intercessão. Quem se colocará lá na brechinha da porta, né? A Bíblia diz do portão. Quem se colocará ali para olhar por aquela brecha e ver quais inimigos estão chegando, né? No Antigo Testamento, eles tinham os vigias que olhavam. Quem vai se colocar na brecha para ver que o perigo está chegando ou para ver que a salvação está chegando e vai gritar para dentro: salvação está aqui. Quem se colocará nessa brecha de intercessão? E o que é interceder? É sentir a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. O que o outro está precisando, o que o outro está passando, o que o outro está sentindo.
Interceder é tomar essas dores para você como se fosse você. Olha que coisa linda. Você entra diante de Deus e fala: Deus, eu intercedo agora por aquela pessoa. E você começa a interceder pelas necessidades, pela causa dela. E você toma aquela causa. Pai, essa causa já é ganha. Essa causa já é ganha. Porque a Bíblia diz, tudo que pedis em fé, crendo recebereis. Nós cremos, Pai, que a libertação dessa pessoa, que a salvação dessa pessoa está no teu coração. Então, essa oração já está respondida. Isso é intercessão, é você sentir a dor do outro, se colocar naquela posição diante de Deus. É a posição de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus é nosso intercessor. Então, ele leva as nossas causas, né, através do Espírito Santo ao Pai. E nós seremos aqueles que vão levar, através do Espírito Santo, a Deus a causa do outro. Nós nos colocamos, fazemos o papel, né, imitando o nosso Jesus como intercessor do nosso irmão. Olha que coisa linda. É uma posição de honra. Ah, mas Deus não me chamou para intercessão. Deus chamou todas as pessoas para ser intercessores. Em níveis diferentes, sim, mas todos nós fomos chamados. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o nosso modelo. Jesus, antes de morrer na cruz, intercedeu por todos. E nós precisamos ser como ele é. Nós precisamos. Ele nos ensinou e nós temos que seguir. Tem um versículo, livro de Salmos 115, 16. Os céus são os céus de Yahvé, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Olha só isso, queridos. Ele entregou essa terra para nós. Às vezes nós ficamos, Deus, quanta maldade, quanta tragédia, quanta desgraça tem nesse mundo. Por que você permite que isso aconteça? Por que você permite tanta maldade? Mas o livro, aquele texto ali que nós acabamos de ler, Salmo 115, 16, diz: os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Essa terra aqui não é de Deus. Ah, Deus está no controle de tudo. A gente costuma dizer isso. Ele está no controle da vida daqueles que colocam a sua vida diante dele. E abriram mão do seu livre-arbítrio. Fala, pai, eu não tenho mais livre-arbítrio, eu não quero mais pensar em mim, decidir por mim. Eu quero que você, Espírito Santo, tome a minha mente, meu coração. Me mova, me guie. Então a terra precisa ser conquistada, porque essa terra Deus deu para mim e para você. E como nós conquistamos essa terra? Intercessão. Esse é o único jeito. Então, os territórios que você precisa tomar, né, na vida, você vê que as outras pessoas precisam romper, elas precisam alcançar. Esses terrenos precisam ser tomados fazendo o quê? Intercedendo por essas pessoas. Você vai tocar o céu e o céu vai se manifestar na terra por causa da nossa intercessão. Que coisa linda, hein? Que responsabilidade, hein? Ah, mas eu gosto de ficar em casa e vou orar sozinha pelos meus problemas. Você pode fazer isso também. Você pode fazer. Deus trabalha de maneiras incríveis, maravilhosas. Mas, numa batalha, para você pegar a sua arma sozinho e ir lutar, é uma batalha arriscada. É uma batalha arriscada. É uma batalha delicada. Tendo outras pessoas ao seu redor, cobrindo os seus pontos cegos. Sabe quando você está dirigindo e tem aquele ponto que você não vê o carro? Mas se você for, o carro vem, você pode até causar um acidente, aquele ponto cego ali. Todos nós temos esse ponto cego. Todos nós. E se nós não tivermos alguém para olhar esses pontos, olhar e falar assim, opa, tem um carro vindo aí. E ser junto com você, orar junto com você e interceder por você, o fardo fica muito pesado. As guerras ficam muito mais difíceis de ser vencidas. Muito mais difíceis. Você imagina? Você sozinha, tendo que carregar aqueles sacos de areia de trincheira, sozinho nas suas costas, botar 10 sacos e carregar. Como é que você faz isso? Sozinho. Então, intercessão, ter intercessores junto com você. Deus tem me perguntado isso. Quem são os seus intercessores? Eu fui preparar nesse estudo aqui e Deus falou, quem são os seus intercessores? Eu falei, oh Deus, preciso ter pessoas chaves em pontos estratégicos. Eu tenho pessoas que falam na minha vida, pessoas a quais eu confio
o meu coração, abro o meu coração e elas têm toda a liberdade de falar na minha vida. Mas quem são aqueles que têm se levantado, se colocado na brecha para avisar o perigo está vindo? Cuidado! Quem são esses na minha e na sua vida? Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos. Então, queridos, nós finalizamos hoje nosso dia falando sobre os tipos, né, níveis de oração. Os níveis de oração são esses 3. E os tipos são, dentro de cada um, são 3 tipos de orações a Deus, 3 tipos de oração sobre nós, né, petição, né, agradecimento. Depois eu vou colocar isso lá no post e eu posso também desenvolver um materialzinho, né, pra gente ter como um arquivo adicionado aí junto com o vídeo, tá bom? Vou ver se eu consigo preparar isso pra gente ter. E por último, a oração intercessória. Oração intercessória, são esses 3 tipos. Tá bom? Esse foi o nosso segundo encontro e nós vamos experimentar um pouco mais. Ainda tem algumas outras orações que eu não incluí aqui, que nós vamos falar na aula 3, tá? Fica comigo, vamos nessa jornada rumo ao crescimento, rumo a essa aventura, que é buscar o coração de Deus, buscar as coisas que são do reino. Isso é uma aventura muito divertida, né? Vem comigo nisso, permanece firme. Em nome de Jesus, grande será a recompensa.